Oi gente, bom dia, ou boa tarde, né, sei lá. Episódio 57, que na verdade é o 58, né. Que olha só que massa. Se fosse toda semana religiosamente, a gente está se aproximando do 60º episódio número 60. Se não tivesse as pausas, no episódio 60 inteirariam 4 anos de podcast. Então essa terceira temporada está aqui chegando no episódio 57, que na verdade é o 58. Hoje é sexta-feira e decretamos feriado. Saí com Paulo Coelho, chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, onde cruza o ouvidor. Não é que eu vi o Silvio Santos? Não, é só porque eu tô de bom humor hoje, tá? É só porque eu tô de bom humor. Mas é sexta-feira mesmo, dia 17 de outubro que eu tô gravando. Hoje é aniversário da minha tia Leonarda. Tia Leonarda, na agrura da vida, quando eu era bebê de colo ainda, era a pessoa que cuidava de mim enquanto minha mãe estava trabalhando, sabe? Aquela situação, vocês conhecem, ou se vocês já não viveram essa situação, vocês já ouviram dizer, né, das pessoas que trabalharam seus 2, 3 turnos ao longo do dia, ao longo da vida e contaram com uma rede de apoio para poder criar os próprios filhos, honrar os próprios compromissos e etc e tal. Família, né? Família é essa rede de apoio. Família é isso, é segurar ao lado do outro quando ele realmente não está dando conta e na cortesia, na cordialidade do compromisso de que quando você eventualmente não conseguir segurar o seu lado, vai vir alguém da sua família, amigo próximo, e ajudar a segurar a sua beirada também, né? Pois então, tia Nardinha segurou muita coisa quando eu era criança, meus primeiros 2, 3 anos de vida. E tá aí, firme até hoje, né, tia? Minha mãe faleceu em 2016, eu casei em 2023 e foi a minha tia Leonarda, tia Nardinha, quem entrou comigo na igreja para poder me levar até o altar pro meu casamento. É isso, tia. Beijo pra você. Eu te mandei os parabéns na data, tô fazendo registro aqui também. Amanhã tem festa na casa dela, eu vou levar a esposa, vou levar filho. Família, né, gente? Tem que participar. Não é só falar bem ou falar mal. Não basta fofocar. Tem que ir lá tretar. Ai, ai. Não, mas é sério. De verdade. É a vida imitando a arte e a arte imitando a vida, né? O episódio 57, que na verdade é o 58. Eu não sei qual episódio da terceira temporada. Eu acho que foram 22 episódios na primeira e mais 22 na segunda. Então é o 43, se eu não me engano, é o último, 43º episódio, é o último episódio da segunda temporada. E o episódio 44, que na verdade é o 45, né? Ele é o primeiro episódio da terceira temporada. Então se o 44 é o primeiro e esse aqui é o episódio de número 57, então é o 13º episódio da terceira temporada, é o 13, sexta-feira 13, eu tô gravando no dia 17 o 13º episódio, então é isso. Tem mais coisa de 10 episódios então, pra gente concluir essa terceira temporada. Tem assunto, viu, gente? O que não falta é assunto. Eu vou continuar falando hoje de progressão horizontal e da separação de classe de personagem, tá? Na primeira temporada eu fiz uns comentários a respeito das mídias, dos produtos culturais que servem de referência, né, para o surgimento do D&D, do RPG e do D&D. E aí a gente tem o famoso apêndice N. O apêndice N tem vários livros e produtos literários, vamos chamar assim, que constituem a lista dos materiais de referência. Só que a gente sabe que esses materiais de referência não são únicos, né? O jogo não é derivado apenas da literatura, o jogo é derivado também de outros jogos. O jogo com certeza pegou referências de filmes, né, da época. Perdão.
Perdão. O jogo pegou referência de filmes da época, de seriados, de animações, programas de TV, jornalísticos, documentários, provavelmente algum programa de rádio também, de comunicação, de teatro, de arte, do que quer que seja. Então o que a gente tem é que nunca é um conjunto muito fechado, muito específico de referências que a gente adota na construção de qualquer produto cultural. A gente cita aqueles que, digamos, a gente considera mais respeitáveis, né? A gente cita aqueles que nos colocarão num patamar de intelectual, rebuscado, hermético, né? Alguma coisa que diga assim, pô, isso aqui é um produto sério, né? Você não vai colocar os Trapalhões, por exemplo, de referência num texto científico, a não ser que você esteja realmente falando de humor. Mas você não vai falar dos seus estudos de física. Eita, o povo tá nervoso hoje. Você não vai falar dos seus estudos de física quântica e citar os Trapalhões. Ainda que existam situações lá que você pode ter pego de referência, né? Do mesmo jeito, para fazer a minha avaliação e adotar a minha perspectiva em torno do meu jogo, eu tenho minhas referências que não são apenas literárias, tá? Que não são apenas outros jogos, mas tem também muito filme, tem também muita série, muito programa de TV, muita coisa que eu gosto e que eu não gosto. Porque às vezes até as coisas que a gente não gosta entregam alguma coisa que servem de referência, né? Para nós, para balizar muita coisa. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu meio que percebi, 20 não, um pouco menos, de 17, 18 anos de idade, eu percebi que saber identificar o que você não gosta é quase tão importante quanto saber identificar o que você gosta, tá certo? Então, digamos assim, não vou excluir as referências, não vou deixar de dizer aquilo que baseou as minhas escolhas, embasou, né, serviu de referência mesmo para as minhas escolhas. Então, por exemplo, hoje que eu vou falar por que eu achei necessário a separação de classes de personagem típicas, né, costumeiras da profissão de aventureiro. Hoje que eu vou falar disso, eu vou citar algumas referências para tornar o papo até mais amistoso e mais aberto. E eu vou citar alguns filmes, eu não vou citar livro e tudo, porque a gente não é mais uma geração que lê, né, gente? A gente não é mais um pessoal que realmente rato de biblioteca, né? A gente não pega um PDF, mete a cara nele e atravessa 300, 400 páginas. A gente não é mais assim, né? As nossas referências são sitcoms, são seriados, novelas, jogo de futebol, esportes, filmes, né? Male male peças de teatro, né? Male male ópera, male male bandas de música, alguma coisa assim. A gente não é mais uma sociedade que se debruça escolasticamente sobre nada. Eu acho até que eu já falei sobre isso, né? O próprio termo nerd costumava ser a respeito de alguém que tinha uma dedicação escrutinosa, né, para lá de detalhista sobre um determinado assunto. Então você podia ser o nerd de um tanto de assunto diferente. O nerd do RPG, o nerd das borboletas, o nerd dos carros, o nerd dos motores a combustão interna, o nerd do sistema trifásico de potência. Você podia ser nerd a respeito de um tanto de coisa, e quanto mais específico fosse, mais específica e obscura, mais nerd, né? Hoje em dia não, ser nerd hoje em dia é um padrão de consumo. Você comprou uma camisa do Senhor dos Anéis, pronto, você é um nerd. Você colocou uma camiseta de um filme tal, de um seriado de Harry Potter, pronto, é um nerd. Você fez uma coisa ou outra aqui e ali, disso ou daquilo, nerd. Você não precisa mais nada, você não precisa nem ter lido o livro, você não precisa nem ter maratonado nada, você simplesmente é dito um nerd. Então, o mundo que a gente vive é esse, né? Não é o mundo que eu cresci para sobreviver, mas é o mundo no qual nós todos estamos. Então, por exemplo, eu vou citar umas referências e vamos ver se eu consigo fazer a ideia ficar mais palatável, fluida, compreensível, né? E tudo mais. Bom, quando você faz um personagem,
você obviamente faz isso, obviamente assim, no contexto que o jogo sempre foi, tá? Você obviamente faz um personagem para poder se aventurar. Então, em princípio, partindo desse princípio, quando você faz um mago, um guerreiro, um ladino, um clérigo, você não faz um mago, um guerreiro, um ladino, um clérigo, você faz um mago aventureiro, um clérigo aventureiro, um ladino aventureiro, um guerreiro aventureiro. É isso que você faz. Então, por que eu tenho que separar uma coisa da outra? Vou dizer por quê. Porque o jogo também é jogado pelo mestre. O mestre também tem de criar seus personagens. E quando ele cria um mago vendedor de item, a figura clássica do mago que compra itens mágicos, identifica itens mágicos e faz a parada toda para poder tirar dinheiro dos personagens e também alguns itens mágicos para tirar o poder deles e fazer a coisa toda girar aquela roda da demanda, né? Seu personagem não tem dinheiro, vai pra aventura conquistar dinheiro, seu personagem conquista dinheiro, volta pra cidade com o dinheiro e os itens, aí torra o dinheiro pra poder identificar os itens, e aí ele termina mais ou menos onde ele começou, com algum XP a mais. Ou seja, na próxima sessão de novo ele tem de ir de novo pra outra aventura, ver se ele consegue mais dinheiro, né? Tipo a galera, tipo os MEI de hoje em dia, né? O pessoal aventureiro típico é mais ou menos igual o microempreendedor individual no Brasil do século XXI. Tá sempre com os boletos chegando e sempre tem que ir pra rua matar um dragão por dia. Ou uma quimera, ou um gorgon, ou uma mantícora, ou um orc, um ankeg, o que vier pela frente, né? Não precisa ser um dragão, nem um leão, nem nada. Mas então, o que você tem é isso. O seu personagem vai para esse PDM, conversar com esse PDM e vai oferecer a ele um pagamento razoável, ou para lá de razoável, né? Em troca da informação sobre esses itens, beleza. E aí, seu personagem entrega, os personagens entregam 8 itens mágicos, quaisquer. E esse personagem recebe essa riqueza, vamos chamar assim, essa fortuna, 8.000 moedas de ouro, vamos dizer que cada um custou 1.000 para identificar, pronto. E, através desse dreno do ouro, ele devolve os itens, como sempre tem naquela pegadinha, né? Pode ter item que simplesmente não é útil. Pode ter coisa que simplesmente seus personagens não vão ter o que fazer com aquilo, então eles vão ter que vender convenientemente para o próprio mago que identificou. Não se assuste se o preço pago pelo mago no item mágico for inferior ao valor que ele cobrou para identificar o item mágico, justamente porque esse é um grande esquema, né, feito para drenar recursos do personagem, tá certo? E aí, quando você para pensar um pouco, pô, esse personagem é o quê? Ele é um mago. Pô, mas ele é um mago feito o meu mago? Ele é um mago feito o seu mago, só que ele é um PDM, né? Talvez tenha uma diferença aí de nível, de tudo, etc. Alguma coisa ou outra. Tendência, nível, raça, sei lá o que tem nos RPGs clássicos, né? Mas essencialmente ele é um mago. Só que aí você vai olhar e vai ver que esse mago conjurou a magia de identificação 8 vezes para identificar 8 itens mágicos. E ele identifica com 100% de acerto. Não tem margem de erro, né? E ele consegue perceber maldição e não ser infectado por ela. Ele é protegido nessa aura de PDM que ele tem em volta dele. Todas essas habilidades emergem do fato de que ele é um PDM, não de que ele é um mago. Porque se vocês pegarem as tabelas de magias dos personagens, dos magos, vocês verão que não tem como um mago conjurar 8 magias de primeiro círculo, que é a identificação, em um dia, assim, trivialmente, no espaço de minutos. Não tem como, tá? Pelas regras do jogo, não tem como. Ou seja, o que acontece é que o jogo cria uma régua para o andar dos personagens jogadores e ele cria uma outra regra para o andar dos PDMs. Então os PDMs, tanto os aliados quanto os adversários dos personagens, têm habilidades, têm capacidades que estão fora do alcance dos personagens jogadores. E essas exceções, vamos chamar assim, elas se tornam necessárias dentro do jogo. E conforme o jogo avança, elas vão se tornando cada vez mais necessárias e vão tornando o jogo cada vez mais díspare. E por que elas são necessárias?
para tornar o jogo ao mesmo tempo desafiador e viável. Você, de fato, não quer ter que lidar com um conjunto de personagens que encontrou, conjunto de 4 personagens que encontrou 8 itens mágicos e que agora tem que passar 8 semanas na cidade simplesmente esperando um mago e conjurar uma magia de identificação por semana, ou 8 dias que seja. Você não quer ter que fazer isso. Por quê? Porque você está criando um jogo dentro do jogo. O seu jogo não é a respeito de identificar item mágico. O seu jogo é a respeito de personagens aventureiros lidando com o mundo à sua volta, né? Seja esse mundo à sua volta mais próximo ou mais distante. Seja esse mundo à volta dele a cidade, a masmorra ou os ermos, ou qualquer outro lugar que seja. Então, como você não quer que essa outra parada vire um jogo, você cria uma exceção na regra, esse mago PDM aí, que consegue, convenientemente, consegue conjurar uma magia tantas e tantas e tantas vezes, muito embora pela descrição da classe ele não conseguiria. Então agora, o que eu fiz? Eu criei a questão do mago, que é um mago, e não é um aventureiro. Ele não é uma pessoa que se mete nos perigos. Ele não é uma pessoa que pode simplesmente sair entrando em masmorras e obter tanto sucesso quanto se esperaria de um aventureiro de mesmo nível que ele. Entende? E por que isso é importante? Porque é importante que os personagens tenham uma rede de apoio legítima à volta deles. Porque senão, quando o seu jogo começar a ir muito para frente, vai ficar muito evidente que você, enquanto mestre, muito pra frente que eu digo, gente, é 6º, 7º nível, tá? Vai ficar muito evidente que você, enquanto mestre, está roubando para poder proporcionar desafios e condições pertinentes para o solucionamento das questões e dos desafios. Todas esses pequenos crimes, essas pequenas burlas, vamos chamar assim, né? Crime é uma palavra pesada. Todos esses pequenos desvios de conduta, eles já acontecem no primeiro nível. Eles já acontecem no início do jogo, quando você tem um cara numa venda que tem uma quantidade infinita de munição para vender, de equipamento para vender. Isso já é fantasioso demais, sabe? A gente não concentra nisso porque o jogo não é a respeito disso. Então a gente vai abstraindo o jogo, o cenário à volta do jogo, entendeu? Simplesmente para garantir que as pessoas vão conseguir pegar um personagem, ir com esse personagem para uma aventura, enfrentar desafios e trazer as riquezas de lá para cá, né? Então o jogo é basicamente isso o tempo todo. Só que aí, no meio dessas abstrações, uma parte muito interessante do jogo se perde. Por exemplo, até onde os personagens realmente deveriam resolver tudo no tapa. Porque eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês vão pensar quando eu falar que tem um mago de 8º nível que não é aventureiro e ele fica baseado na cidade, vocês vão pensar assim, ó, esse mago de 8º nível tem 3 pontos de vida, 4 pontos de vida. Meu personagem vai chegar lá, vai dar um tapa nele e vai acabar com o cara, matar o cara, né? Vou resolver na mão, né? Bom, vai lá, beleza. Sabe quem que é o grande prejudicado quando o seu personagem fizer isso? Seu próprio personagem, porque esse cara é um aliado. Ele, inclusive, é parte daquela comunidade. E ele sendo o mago, ele conhece várias e várias pessoas. E você eliminando esse cara, essas outras pessoas saberão que o seu personagem fez isso. E em se colocando nessa situação, seu personagem fechará várias portas. Ah, mas eu não ligo porque eu quero ganhar o XP. Ah, pois é. Se você tiver um personagem que não está propondo um desafio ao grupo, e isso é canon dentro do RPG, tá? A derrotar, matar, subjugar esse indivíduo, essa pessoa, essa situação, esse qualquer coisa, não rende ponto de experiência. Talvez não renderá nem tesouro, nem nada. Talvez renderá apenas problemas. Justamente os problemas derivados dessa evolução horizontal. Então, se o seu personagem for realmente esse mago que estudou magia a vida inteira, talvez no meio da evolução disso tudo, ele tenha descoberto uma maneira que está ao alcance desses magos e não dos magos aventureiros, que requer uma determinada dedicação mais específica, que permite que ele
identifique itens mágicos 20 vezes ao dia. Não só os dos personagens, né? Porque a gente tem que lembrar também que existem outros grupos de aventureiros no jogo que não são necessariamente o grupo de personagens, né? Então esse mago está lá não só para servir ao grupo de personagens, ele está lá para servir a uma comunidade, uma cidade, uma região, né? Uns tantos nobres, uns comerciantes, uns trabalhadores. Ele faz muita coisa, ele tem um cotidiano, uma vida na cidade. Você não precisa especificar, você enquanto mestre não precisa especificar, esmiuçar tudo o que esse mago sabe fazer, mas você pode criar esse contexto para tornar a coisa toda mais crível. Por exemplo, esse mago pode ser o contratante dos personagens em função de uma caravana que viria trazer uns insumos dos quais ele necessita, que você não precisa especificar enquanto mestre, para produzir determinados itens, escrever magias, fazer as pesquisas, repor o laboratório. Nisso, o mago pode propor aos personagens que o pagamento dele será em serviços, por exemplo, de identificação de itens mágicos, de fornecimento de itens que concedem proteções, bônus de algum tipo. Pode ser na permissão de consulta à sabedoria dele em assuntos arcanos, na tradução de um texto, na consubstanciação da entrega de parte da história do jogo mediante interação com a história do jogo e com o mundo. Ou seja, o jogo anda para frente na base da interação dos personagens com o mundo de jogo, sem envolver necessariamente uma partilha de ouro, por exemplo. Talvez esse mago queira um conjunto de pergaminhos feitos lá da pele de cordeiro ou de algum animal lá, feito numa situação bem específica, que seja mais duradouro e resistente, porque ele quer escrever coisas que ele quer que perdure por 1000 anos. E ele precisa desses pergaminhos. E esses pergaminhos têm lá o seu valor em moedas de ouro, feito a gente pode traduzir tudo para moedas de ouro, mas isso não é importante, porque na hora que os personagens pegarem esses pergaminhos, eles não têm outras pessoas com interesse nesses pergaminhos. É um item que serve para esse mago. Para qualquer outro tipo de gente, vai servir para forrar a gaiola do sabiá, sabe? Ah, bota lá na área de serviço pro cachorro dormir em cima, que ele tá com muito frio, coitado. Vai servir para isso, né? Então não tem valor, vamos dizer. Para esse mago tem. E ele está disposto, por exemplo, em troca desses 10 ou 12 pergaminhos, ele pode entregar 10 ou 12 itens mágicos de pequeno valor, de pequena coisa, ou pode identificar 10 ou 12 itens mágicos que os personagens necessitem identificação. E dentro disso, os personagens recebem um pagamento, recebem uma recompensa em ponto de experiência, mas não necessariamente em ouro, tá certo? Então você veja, esse mago, que é um mago urbano, que é uma criatura social, ele, vivendo em um mundo medieval, provavelmente entende que a melhor maneira de solucionar dívidas e débitos é através de serviços ou trocas, e não através de moedas de ouro, né? Porque ele vive no mundo medieval, quase ninguém tem ouro. Você vai entregar uma moeda de ouro para um camponês, vai fazer o que com isso? Ah, ele vai comprar um celeiro, beleza. Ele vai pegar a moeda e partir a moeda entre o fornecedor de madeira, o carpinteiro, os ajudantes, o pessoal das refeições. Como é que vai ser isso? É impraticável. Então você veja, em um contexto onde o dinheiro não é realmente a moeda universal, o que você tem é que um profissional adequado e específico ainda terá de trabalhar muitas e muitas vezes para outras pessoas, através de troca de serviço, através de compromissos, de comércio, mas esse comércio em termos de mercadorias, não realmente aquele peso em ouro colocado diante dele. Talvez ele até prefira sim, talvez ele tenha um determinado aliado em uma outra cidade que demande determinados produtos que são relativamente comuns na região dele, mas que são escassos na região desse outro colega. E aí talvez
por essa troca, por esse serviço, ele obtenha materiais com que ele possa trocar com o colega dele. Entende? Então esse mago, ele é um mago muito mais... O cara me pagou minha passagem. Valeu. O cara pagou minha passagem. Entendi nada. Enfim, esse personagem que é mais urbano, ele pode ser uma pessoa, um indivíduo muito mais familiarizado com as trocas comuns em um mundo medieval do que de fato com o ouro, prata e cobre da realidade dos aventureiros. Isso torna o jogo muito mais incrível, muito mais real e muito mais próximo da realidade diante dos personagens que são aventureiros, sim, e que convivem com desafios muito diferentes daqueles esperados por alguém no meio urbano. Ufa! Cheguei, peguei o metrô, tô encerrando por aqui. Na próxima eu continuo com a saga desse nosso mago. Um abraço, gente. Pra quem tá ouvindo no dia do lançamento, ótima tarde, ótimo domingo.